Olá pessoal, um excelente dia a todos. No vídeo de hoje vou apresentar para vocês como é que eu preparo o meu substrato para antúrios. E vou mostrar o tipo de adubação que eu utilizo. Quem me acompanha já há um certo tempo aqui no canal, lembra que eu já mostrei esse antúrio. Ele era bem pequeno, vocês podem observar que não é muito grande. Ele é, pessoal, de sementes, né? É proveniente de sementes germinadas. Não é aquela mudinha que foi retirada da planta mãe, não. Então, eu vou mostrar como é que eu cuido dele e vou passar o substrato. Para começar, eu vou mostrar aqui os componentes do meu substrato. O primeiro componente que eu utilizo é o substrato para hortaliças. Esse tipo de substrato, ele vende em casa de produtos agrícolas. Mas se vocês não conseguirem encontrar, porque às vezes pode morar em um local onde não tem esse tipo de material disponível à venda, então vocês podem estar utilizando aquela terra preta, popular terra de quintal. Procure aquela terra que for mais fofa possível, pois o antúrio ele não gosta de terra grudenta. O segundo componente é a fibra de coco triturada, que também pode ser facilmente encontrada nessas casas que vendem produto para as plantas, né? Lojas agropecuárias. Se porventura vocês não conseguirem encontrar, vocês podem estar triturando a fibra do coco. Só que é aconselhável que primeiro vocês lavem ela bem lavada, para estar retirando o tanino, já que ele traz alguns prejuízos para as nossas plantas. E vocês podem utilizar tanto a água sanitária para estar higienizando a fibra do coco, ou então vocês podem estar lavando só com a água. Só que para lavar com água vai demorar mais, vai ser muitas lavagens. Ele só vai estar pronto, né? A fibra do coco só vai estar pronta quando a água estiver saindo bem clarinha. Enquanto a água estiver saindo marrom, vocês têm que limpar mais, certo? E o último componente do substrato é a areia grossa de construção. Vocês podem observar que aqui, os dois primeiros componentes, eu coloquei uma medida completa. E a areia, eu coloquei meia medida. Eu vou aproximar aqui o vasinho do antúrio para vocês verem como é que desenvolve as raízes por cima. Né? Vocês podem observar que elas ficam bem por cima e estão totalmente saudáveis. Por quê? Justamente pelo substrato, né? Se ela tivesse no substrato ruim, se a planta tiver no substrato que não gosta, ela começa a mostrar pelas raízes. As raízes não vão desenvolver. Eu coloco a meia medida de areia para que não fique tão pesado. O coco vai estar balanceando, né? Vai deixar bem levezinho. E o substrato para hortaliças vai estar dando mais nutrientes, já que já tem um certo tipo de adubo. Mas mesmo assim eu vou adubar. Feito isso aqui é só misturar, né? Vocês misturam tudo, a textura que vai ficar é essa, vocês podem observar que é bem suave, bem soltinho. Vai ficar um substrato bem leve e feito isso é só plantar o seu antúrio. Já que eu já passei as medidas, né, que eu utilizo para formar o substrato, eu vou falar um pouquinho sobre a adubação e passar umas dicas, né? As dicas de cultivo. Primeiro, as dicas de cultivo. Ele gosta de ser cultivado na sombra. Agora, vocês têm que procurar um local onde pegue muita luz, né? Eles gostam da luz. A luz vai fazer com que floresça. Então, procura um lugar bem iluminado. Quando o sol toca, vai estar queimando a folha. E ela pode ficar desse jeito. Só que tem outra coisa também que deixa a folhinha com a ponta amarela, né? É a falta de água. Quando vocês perceberem as folhinhas ficando com as pontinhas amarelas, preste bem atenção e não deixe faltar água no seu antúrio. Ele não gosta de ficar muito tempo seco. E o primeiro sinal de que não está indo bem, que ele está seco, precisa de água, é secar as pontinhas. Eu já observei e aqui acontece muito. Quando eu esqueço de molhar por alguns dias, ele fica molinho e as pontas começam a secar. Para fazer a adubação, eu utilizo a farinha de osso, né? Pode ser de qualquer marca ou então pode ser aquelas que vocês fazem em casa. O importante vai ser a medida que você vai utilizar. Um vaso como esse aqui, a gente utiliza uma colher de chá. Nessa farinha de osso aqui, né? Que eu já comprei, já é industrializada, já vem com medidor.
Aqui dentro tem um medidor, tem 2 colheres. Tem a partezinha pequena, que é a de chá, e tem a maiorzinha, que é a de sopa. Então, fica bem mais fácil para vocês estarem utilizando. Vocês vão pegar a pequenininha e vão colocar assim, rasinha, né? Espalhar no substrato. Não se preocupe, porque farinha de osso não queima as raízes do antúrio e nem de planta nenhuma. Se vocês quiserem colocar ela na mistura do substrato, não tem problema. Não vai ter problema nenhum. O que não pode misturar no substrato é a torta de mamona, porque ela vai se decompor lá embaixo e pode estar prejudicando sua planta. Mas a farinha de osso, vocês podem ficar tranquila que vai dar certo, não vai prejudicar e vai desenvolver bastante. Daqui a mais ou menos um mês ou um mês e meio, eu vou mostrar novamente o antúrio para a gente ver se ele evoluiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só para finalizar, com relação às regas, vocês observem quando o substrato estiver seco. Vocês podem estar enfiando um palito, desses palitos de churrasquinho, ou então aquele palito que a gente usa para petisco. Se sair úmido, é porque o substrato não precisa molhar. Se tiver sequinho, vocês têm que molhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.